Eu queria... o Vlados me convidou para falar e eu pensei no que eu poderia colocar que tivesse mais relação com probabilidade. E eu resolvi pegar um tema que eu já trabalho há bastante tempo, que talvez você já tenha ouvido falar algumas vezes, mas que eu acho que é bem representativo de toda uma maneira como métodos de probabilidade entram em uma certa análise de certos tipos de sistemas dinâmicos. Bom, a questão é que, já existe toda uma classe de sistemas dinâmicos que são digamos, não vai ser sobre isso que eu vou falar como objeto principal da dinâmica, que são sistemas caóticos. Então você tem um sistema dinâmico Então, esse sistema dinâmico pode ser caótico, eu não vou explicar nesse momento. E, basicamente, quer dizer que você não abandona... Na análise desse sistema dinâmico, você não vai tentar entender ele como um sistema determinístico, não é uma maneira muito eficiente. Você tem um sistema que é uma aplicação de um espaço nele mesmo, e você tipicamente vai iterar e olhar o comportamento das órbitas, e é uma pergunta um pouco... que não permite uma resposta prática, de tentar decidir onde vai ser a posição do seu ponto x depois de um grande iterado do seu sistema dinâmico, porque ele pode estar praticamente em qualquer lugar. Você tem uma perda de memória muito grande sobre as iterações desse sistema dinâmico, embora ele seja determinístico. Isso aqui é uma aplicação fixa, você não está variando, a aplicação não tem nenhuma lei a priori, nenhuma distribuição de probabilidade a priori sobre as aplicações que você está considerando. Mas a própria natureza da aplicação vai te levar a uma grande perda de memória. Isso pode ser medido de várias maneiras. Uma maneira clássica por exemplo, são nomes como entropia ou coisa do gênero. Aplicações com entropia positiva vão ter uma tendência à perda de memória. Então, você tem essas classes de sistemas dinâmicos e sobre sistemas dinâmicos você tenta frequentemente fazer uma análise probabilística, ao invés de fazer uma análise determinística. Então, ao invés de perguntar onde vai ser a posição do seu fn de x, você considera, digamos, uma medida invariante pelo sistema e você calcula coisas como correlações entre observáveis. Então, você vê o que vai acontecer com o seu sistema em tempo n. Você não olha para a posição de uma partícula específica, mas você considera basicamente todas as posições possíveis, você deixa evoluir por tempo n, você pega o observável e correlaciona com psi, com outro observável. Então, poderia ser a posição num certo momento, você pergunta se ele está numa certa região do espaço e qual a probabilidade dele chegar em outra região do espaço. Então, você calcula coisas desse tipo. E você tenta falar coisas como que um sistema caótico, em certas circunstâncias, você pode dizer que ele tem decaimento dessas correlações, de maneira que se comporta quase como independente. E, a partir disso, você pode chegar a provar teoremas, que algumas pessoas vão analisar teoremas centrais do limite, ou grandes desvios, e coisas mais sobre sistemas desse gênero. Então, isso é toda uma classe e todo um estudo que é feito e... que pode ser bem desenvolvido, você pode tentar achar leis probabilísticas mais e mais, quando o pessoal vai aprendendo mais e mais probabilidade, eles tentam procurar o que os probabilistas fazem e tentam demonstrar que para esses sistemas determinísticos você acaba satisfazendo essas leis. Então, tem princípios de invariância e coisas do gênero. E, no entanto, esses são, na verdade, sistemas extremamente simpáticos. A gente gosta muito quando pega um sistema que, na verdade, descobre que não é determinístico, mas quando ele é suficientemente caótico e... isso vai te dar toda essa tecnologia de probabilidade para trabalhar e todas essas perguntas que você pode tentar responder. Agora, tem sistemas mais complexos, mais difíceis de analisar, acabam sendo sistemas que não são caóticos, completamente. Não tem essas propriedades de perda rápida de memória, mas eles são suficientemente complexos para não serem tão triviais como os pontos periódicos, mas eles são... por exemplo, a perda de memória ou coisa desse gênero acontece muito devagar, para que você possa realmente tratar ele como se fosse simplesmente uma série de acontecimentos independentes. Mesmo com nenhuma aproximação desse tipo vai ser válida, o sistema é realmente muito diferente disso. Então, sobre essa classe de sistemas que eu quero falar e quero ver como é que você pode fazer recair sobre outros sistemas desse tipo e fazer análise, que tipo de análise estatística pode ser eficiente nesse caso. Então, a maneira como os sistemas que eu vou considerar isso pertencem a uma classe grande, são sistemas renormalizáveis.
que basicamente são sistemas que você tem um espaço grande onde ele age, então você tem simplesmente uma transformação de um espaço X, e o que acontece é que existem certas regiões de espaço, grosso modo você tem, digamos, uma região do espaço, onde você pode definir, bom, essa região do espaço ela é elevada em outro lugar, mas você tenta definir, tentar olhar o que acontece nessa região do espaço, restrito a essa região do espaço. Simplesmente você considera, por exemplo, é uma maneira, você itera o seu sistema dinâmico até você voltar aqui. E você então vai ter o sistema dinâmico restrito a essa escala. Seria basicamente essa noção que você está buscando. E você tenta olhar isso e olhar isso como um novo sistema dinâmico. Então você renormaliza, digamos, você reescalona essa sua pequena escala e considera como se fosse a escala do ambiente todo. E essa transição aqui, que envolve um tempo do seu sistema dinâmico, vários iterados, passa a ser um único iterado de uma aplicação, que é a aplicação induzida, que a gente diz. Então, você está restringindo a sua dinâmica a um subespaço Y, e agora você reescalona o tempo e o espaço e obtém um novo sistema dinâmico numa certa escala original. E os sistemas renormalizáveis são aqueles... Em geral, esse sistema pode ser muito diferente do sistema original. Em geral, e vai ser muitas vezes muito mais complicado que o sistema original. Agora, tem uma classe de sistemas que, quando você olha em pequenas escalas, você guarda a mesma complexidade que você tinha anteriormente. Então, você teria aqui, você gostaria que, na classe de sistemas renormalizáveis, o F' é do mesmo tipo, em algum sentido, é qualitativo, de F. Então, não é exatamente igual ao F em geral, mas ele se parece suficientemente com F para que você possa tentar, inclusive, tentar repetir essa brincadeira de olhar na pequena escala. Se você tiver um sistema que tiver uma tendência à perda de memória, essa perda de memória é vinculada ao tempo de iteração. Então, tipicamente, você vai estar dizendo, por exemplo, que 2 pontos, então, as noções aqui que você tem, essa entropia positiva, que eu não... Entropia positiva seria uma maneira de você contar quantos futuros possíveis, quantas maneiras de iterar você tem até o tempo n, e entropia positiva é quando isso cresce exponencialmente. Expoente Lyapunov, uma quantidade mais geométrica. Significa que você tem 2 órbitas próximas e você itera por tempo n, e depois as posições dela tipicamente vão ficar da ordem de exponencialmente mais distantes. Não estão a distância epsilon, e elas vão se separar rapidamente. Isso é o que vai acontecer numa situação com expoente Lyapunov positivo, que é bastante vinculada com a situação de ter entropia positiva. Então, você tem essa expansão exponencial, e basicamente isso aqui depende do tempo. Se você tiver uma mudança onde você está reescalando o tempo, então você tinha, digamos, uma certa velocidade de perda de memória lambda, que fosse positiva, e após fazer a mudança de tempo aqui, onde um iterado de F' corresponde a, em média, K maior que 1 iterados de F, então o seu expoente Lyapunov, que seria, o expoente Lyapunov seria lambda, para o F. Então, você vai obter um novo expoente Lyapunov aqui, que seria K vezes lambda. Então, você tem a velocidade onde você vai estar perdendo a sua informação, que você começa com você tinha uma certa noção de onde estava a sua órbita, mas é meio aproximado, e tem esse epsilon de erro, você vai perdendo essa informação com velocidade exponencial com expoente lambda. E agora, para o seu novo sistema, a sua perda de informação é com expoente K lambda, ou seja, bem mais rápido. Então, de uma maneira geral, quando você está renormalizando, você está ficando com um sistema ainda mais complicado, e se você continuar a olhar em escalas menores e menores, você está simplesmente ficando mais e mais complicado, com mais ou mais não linearidade, ou mais e mais expansão. Ou seja, não te leva a nenhuma análise particularmente interessante do ponto de vista que eu vou tratar, que seria você olhar realmente a possibilidade de você chegar a um sistema parecido, realmente parecido com o que você tinha antes. Você está pegando sistemas cada vez com mais expansão. Então, a situação básica que vão ser consideradas aqui são aplicar esse tipo de análise, os que vão ter essas características de serem renormalizáveis, vão ser os que têm exatamente esse caso de entropia zero ou expoente Lyapunov zero.
esse tipo de situação, onde mas não todos os sistemas com essa natureza, são alguns sistemas, mas essa é uma característica bastante geral. Então, quando você consegue definir isso, você vai ter uma metadinâmica R, que vai ser uma coisa que age sobre sistemas dinâmicos. De um certo tipo, certo? E envia essa classe, talvez uma parte dessa classe, sob certas condições, dentro dela mesma. E isso te dá origem a uma transformação que leva sistemas dinâmicos em sistemas dinâmicos. E o que é interessante é considerar isso como um sistema dinâmico também, que corresponde a iterar esse operador, que você vai estar aqui, que corresponde à ideia de que correspondendo a isso aqui, você vai iterar de novo e vai observar órbitas que retornam na próxima escala, que vai corresponder a uma escala menor do seu operador original. Então, isso corresponderia a olhar uma sequência de escalas pequenas indo para zero, indo para escalas arbitrariamente pequenas, utilizando a iteração desse operador. Tá, então essa é a filosofia geral. E basicamente, a conexão eventual seria que acontece um fato que, em geral, pode parecer que é uma coisa meio sem muito sentido, você substituir a análise de um sistema dinâmico não muito caótico por agora um sistema dinâmico que age num espaço muito maior, em princípio. Em geral, o espaço de sistemas dinâmicos vai ser um espaço de dimensão infinita. Aqui a gente está frequentemente pensando em ações no espaço de dimensão 1 ou 2, por exemplo. Ou seja, tem ação do círculo ou ação numa superfície. E você está substituindo isso por uma ação que vai frequentemente trabalhar no espaço de dimensão infinita, bastante complicado. E não é muito claro que você ganhe alguma coisa disso. Mas o que você ganha no final, que eu vou tratar em breve num exemplo bem específico, o que você vai ganhar no final é o fato que esse operador que você vai obter, ele vai pertencer a essa classe de sistemas caóticos e vai ser particularmente caótico e permitindo uma modelagem muito precisa por um sistema realmente que seja gerado por um processo estacionário, com bastante independência entre os eventos. Ok, essa é a filosofia geral. E agora eu vou tratar, para ficar compreensível, eu vou tratar de um caso bem específico. É só para dizer que eu vou tratar de um sistema dinâmico que você pode se interessar ou não, mas é para saber que isso pertence, que é só um caso particular de uma análise muito mais geral. Então, os sistemas que eu vou considerar vão ser uns dos mais simples ao qual essa análise se aplica, e, em particular, o espaço de sistemas dinâmicos desse mesmo tipo vai ter dimensão finita. Então, a gente vai poder calcular as coisas de maneira muito mais explícita do que o caso geral, que são legitimamente não lineares. Então, como motivação e, eventualmente, chegar lá, eu vou considerar essa possibilidade aqui. Você está considerando um sistema que é um polígono regular, por exemplo. Então, isso aqui vai ser imaginado como um pentágono regular. Ok. E você considera a dinâmica bem simples de você enviar um ponto até fazer uma trajetória dentro do polígono linear, é o chamado bilhar, né? Que vai até chegar na fronteira, e quando chega na fronteira ele se reflete elasticamente. Então, uma dinâmica basicamente assim, etc. Então, você tem essa vai ser a definição do sistema dinâmico. Você chega em qualquer órbita aqui, você parte numa certa direção e você reflete. Então, isso aqui pode ser, é um sistema particularmente simples, certo? Você escolheu uma mesa de bilhar, isso aqui é chamada mesa do bilhar, e o bilhar é esse sistema dinâmico aqui, que é esse fluxo bem definido. Esses são casos particularmente simples de serem analisados. Em geral, um bilhar, como numa mesa em geral, você poderia ser uma coisa assim, etc. O espaço de fase desse bilhar, em geral, é uma coisa de dimensão 3. Se você tiver um bilhar plano, né? Porque aqui você tem a posição que você tem, que tem 2 dimensões, você está no plano, e você tem a direção que você está percorrendo. Então, aqui você ganha mais uma dimensão. Você imagina que você está sempre com velocidade 1.
Então, o seu espaço de fase tem dimensão 3D, é o espaço tangente unitário à sua mesa de bilhar. No caso, vai ser esse polígono aqui. Só que, no caso particularmente simples que a gente está considerando, a dinâmica, de fato, acaba se passando em coisas de dimensão 2. Então, tem uma redução automática na dimensão, que vem do fato que, quando você está considerando essa reflexão, a partícula se desloca e se reflete aqui. Tem uma mudança de ângulo que é criada por essa reflexão. E as reflexões que você está fazendo são as reflexões em torno do bordo desse pentágono. Tem 5 reflexões que você pode considerar. Ou, mais precisamente, são a reflexão no ângulo, essa daqui. Né? Você faz a reflexão sobre a normal a esse bordo. Então, são esse grupo de reflexões que é fácil ver que, no caso de um polígono regular, o grupo de reflexões que aparece é um grupo finito. Então, você vai ter um grupo finito que agindo sobre os ângulos. Sobre as direções. Então, na verdade, você não consegue misturar as direções, completamente as direções. O seu espaço de fase ele se quebra nas órbitas desse grupo finito. Então, basicamente, você vai considerar a posição vezes a órbita, uma órbita, assim, pelo grupo. Então, isso aqui vai te dar, isso aqui é uma coisa discreta. Então, você vai ter coisas de dimensão 2 que vão estar folheando o seu espaço de dimensão 3. Então, você tem esse espaço tangente unitário ao polígono, de dimensão 3, e ele é folheado por essas coisas de dimensão 2, então vai ser folheado por superfícies. Então, você tem uma folheação invariante por superfícies. E é nessa superfície, então, que você pode restringir a sua consideração e perguntar o que vai acontecer. Bom, então, é sobre a análise desses sistemas que... então, o que eu quero chegar é que esses sistemas pertencem a uma classe maior de sistemas que podem ser analisados através de operadores de renormalização. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esses sistemas antes de entrar na conexão com o operador de renormalização. Vamos calcular, para não ficar muito abstrato, um caso particularmente simples. Esse aqui era o pentágono regular. Você poderia ter considerado um triângulo equilátero, por exemplo, ou, mais simplesmente ainda, um quadrado. O triângulo vai ser muito parecido com o quadrado. Se você fizer... Esse aqui vai dar um bilhar muito simples. Alguma coisa desse gênero. Você, basicamente... Para você calcular esse bilhar, você faz as reflexões. Ao invés de ficar andando na mesma mesa e mudando a direção toda hora, você reflete o seu quadrado do lado, quando você chega aqui, e você pode considerar aqui. Você está identificando esse quadrado com esse quadrado por essa reflexão, e agora você não precisa mais mudar a direção. Você continua por esse quadrado, e depois, para continuar, você considera outra reflexão desse quadrado, e por aí vai. E agora você vai estar tendo simplesmente a órbita de uma direção, simplesmente uma direção no plano, que está se afastando, com velocidade 1, e ela está percorrendo, basicamente, toda essa como é que diz em português? Esse ladrilhamento, talvez, do plano por esses quadrados, esse ladrilhamento regular, e você está olhando mais ou menos onde você está sobre esses quadrados, que você pode ter todos sem identificar o seu quadrado original, para você chegar no seu espaço original. Mas, basicamente, você está olhando como é que percorre uma direção ao acaso aqui sobre com relação a esse ladrilhamento. Ou, então, sobre essa rede. Então, você tem a rede, por exemplo. Você tem bom, você tem basicamente um Z2 aqui, se você considerar todo o ladrilhamento. E você está olhando aqui a descrição aqui. Você teria uma outra direção que partiria, e aí você estaria fazendo outra coisa.
E aí você vai ver rapidamente que nesse caso aqui vai ter dois casos que vão ser interessantes. Você vai ter o caso, digamos, racional, que se esse ângulo aqui for racional, então a sua órbita ela vai ser periódica. Então, essa órbita aqui, quando você fizer a identificação, vai cair exatamente nela mesma. Módulo Z2 vai ser periódica. E o caso geral vai ser uma órbita mais geral, vai ser o caso irracional, onde essa órbita vai ser equidistribuída nesse negócio. Então, bom, eu deveria ter falado isso, mas quando você tirar o quociente, então você passa o quociente, você obtém um toro, e você vai ter uma dinâmica nesse toro simplesmente que vai ser ou racional ou irracional. Então, bastante simples. Então, você vai ter toda a órbita periódica. E, no outro caso, toda a órbita se equidistribui. Você tem equidistribuição. Então, que é uma propriedade desejada. É longe de ser... pelo menos você consegue... A equidistribuição te permite substituir pelo menos as médias, você não tem nenhuma propriedade como independência ou coisa do gênero, mas você sabe que pelo menos você tem a lei dos grandes números sendo satisfeita. É a primeira coisa que você tenta provar quando você tenta fazer uma análise, quando você tenta fazer a tríade ergódica de um sistema dinâmico. É obter a lei dos grandes números em algum sentido. Então você tem esse caso. E o caso, por exemplo, do triângulo vai ser bastante parecido, porque quando você começar a fazer as reflexões, você consegue de novo um ladrilhamento do plano. Então, você vai ter simplesmente um ladrilhamento do plano, que vai ser um pouco torto com relação ao ladrilhamento que você tinha antes pelos quadrados, mas é quase a mesma coisa. Você só fez uma pequena modificação. E esses ladrilhamentos podem ser tornados equivalentes. Então, você vai ter um outro látice. Então, você tem gama. Vai ser esse látice aqui, triangular aqui. Látice, rede, talvez. Em R2, e você vai ter de novo a dinâmica vai ser uma coisa linear sobre esse R2 sobre gama, que vai ser de novo um toro, e você vai ter basicamente a mesma situação. É simplesmente nas coordenadas que você está aqui, esse toro parece um pouco mais tortinho com relação ao outro. Vai ser uma coisa parecida ainda se você começar com uma coisa que seja o hexágono. Se você começa a fazer essas reflexões aqui com o hexágono, você provavelmente vai chegar a um ladrilhamento do plano. E são os únicos 3 casos que vão dar origem a isso. Nesses 3 casos, você obtém um ladrilhamento do plano, e quando você passa o quociente para obter onde é que essas órbitas estão como é que são essas superfícies que aparecem aqui, você vai obter toros. E você vai ter essas dinâmicas simples no toro, que vão cair nesses casos irracional contra irracional, e não tem muito a ser dito. Bom, não tem muito a ser dito. Você pode dizer coisas extremamente precisas se você perguntar questões mais complicadas. Você pode perguntar... a análise aqui pode levar a questões bem precisas sobre frações contínuas, etc., que eu não vou discutir nesse momento. Discuto... Não, talvez aqui ainda está muito é muito forçado colocar a renormalização nesse momento do negócio. Bom, mas agora se você considerar, por exemplo, o polígono, o pentágono regular, ele não vai ladrilhar, né? Então, n igual a 5 não dá um ladrilhamento. E você pode a superfície que você pode obter, módulo, digamos, recobrimentos finitos desnecessários, ela pode ser obtida fazendo uma reflexão aqui, uma única reflexão, e fazendo e colando lados opostos aqui por translações. É um pouco mais econômico que fazer a coisa aqui. Então, basicamente, você tem uma órbita que está indo por aqui, ela chega aqui, você identifica esse lado com esse lado por translação. Então, ele saiu daqui, ela continua nessa direção, agora veio aqui, identifico aqui, ela vem aqui, ela sai aqui, etc. Então, você faz a órbita, tendo uma órbita
nesse bilhar pode ser analisada através da órbita nessa superfície que é obtida por essas identificações, que te dá uma superfície que é assim, de gênero 2, que é bastante simples. Eu digo, topologicamente é bem claro o que é. Ela também tem uma estrutura adicional que é interessante de considerar. Ok. Agora, uma maneira de analisar esse tipo de transformação, agora, reduzindo a dimensão ainda mais uma vez, é você considerar uma... Então, aqui você vai ter uma transformação aqui, que são as órbitas do seu fluxo, e você pode pegar uma transversal aqui, que seria uma seção de Poincaré, digamos, uma pequena horizontal nesse bilhar. Digamos, podemos supor, a menos de virar um pouco esse pentágono e o seu parceiro, que essa órbita aqui está na direção vertical. Você pode transferir as coordenadas do plano, que é a noção de direção vertical, horizontal, etc., para essa superfície. Isso aqui é chamado uma superfície de translação. Porque ela é obtida a partir de um domínio no plano, fazendo colagens que são translações. Então, você pode pegar essa estrutura, uma estrutura que é invariante por translações no plano, e colocá-la aqui. Então, você tem, em particular, a noção do que é o norte, sul, leste, oeste, noroeste, etc. Então, você tem a noção de todas essas coisas aqui. Você pode olhar, por exemplo, para a direção vertical, que é o que a gente, depois de dar uma rodada, você pode sempre supor que as coisas são verticais. Você pega um segmento horizontal aqui, e você simplesmente está olhando a dinâmica quando ela volta até o sistema, a esse segmento horizontal. Então, tipicamente, isso aqui vem aqui, faz alguma coisa complicada e acaba voltando. E agora você vai ter uma dinâmica simplesmente no espaço de dimensão 1. Então, você passa dessa dinâmica que era um fluxo num espaço de dimensão 2 para uma dinâmica num intervalo de dimensão 1, que é particularmente simples. Você vai ver que ela vai ter certas descontinuidades que correspondem a quando você parte num vértice aqui. Então, quando você tem uma órbita que está indo por aqui e uma órbita que está vindo muito próxima, elas vão ter futuros bem distintos, porque uma vai aparecer desse lado aqui e a outra, no futuro, vai aparecer aqui. Então, elas se separaram radicalmente porque ela tinha esse vértice no meio do caminho. Então, essa transformação que retorna até esse intervalo tem descontinuidades, um certo número pequeno de descontinuidades, digamos 4. E essa aplicação que você obtém, que é esse retorno, essa transversal, ela tem essa forma aqui, que é uma transformação de intercâmbio de intervalos. Certo? Que vai ser uma transformação bem sutil. Se você olhar a complexidade dessa transformação, você não vê nenhuma complexidade exponencial aparecendo. Por exemplo, quando você iterar essa transformação, vão aparecer mais descontinuidades. Certo? Porque você tem um ponto que era um ponto de continuidade, que é mapeado numa descontinuidade, e isso vai criar uma nova descontinuidade do seu segundo iterado. Se você olhar quantas descontinuidades você tem até o iterado n, você vai ver que isso vai estar crescendo somente como uma função linear de n, digamos. Não sei quantos nesse caso, aí, digamos, 4n ou coisa parecida. Vai estar crescendo relativamente devagar. Então, você não está vendo o tamanho dos seus intervalinhos, como... isso aqui são translações também. São translações por pedaços. Você vê que, se você calcular a entropia, isso aí vai ser uma conta muito simples, você vai ter intervalinhos que vão ter tamanho, vão ter n intervalinhos, como não tem crescimento exponencial, a entropia desse sistema vai ser 0, e você vai ter outras coisas desse gênero. Então, cai exatamente nas coisas que são, em princípio, você pode estudar se eles são renormalizáveis. Para ver um pouco mais se eles são renormalizáveis, você vai estar olhando agora o comportamento em escalas ainda menores. Seria o próximo passo de analisar a renormalização. Então, você olhar para o retorno a uma escala muito menor pode ser analisado como olhar o retorno pela aplicação já de Poincaré desse intervalo, e você olhar ao invés de olhar o fluxo de novo, você pode simplesmente olhar a sequência de retornos que você tem essa transversal, que corresponde ali. Então,
Então, você vai olhar esse pequeno intervalo, ele vai ser mapeado em algum lugar, e que vai ser mapeado em outro lugar. Um dia ele vai ser mapeado em cima de uma descontinuidade, ele se separa, continua sendo mapeado por ali, e um dia volta até onde ele estava antes. Obviamente, todos os pontos vão tender a voltar, porque essa é uma transformação que preserva a medida de Lebesgue. Então, a transformação F de I em I, que preserva Lebesgue. Então, os pontos acabam retornando, e você pode ver que se você escolher o intervalo corretamente, e você amplificar, você obtém uma nova transformação do mesmo tipo da anterior. Inclusive com o mesmo número de intervalos. Então, você obtém uma nova transformação F' de um intervalo, em princípio menor, mas que eu reescalono para ver ele é sempre de tamanho 1, e se parece completamente com o anterior. Então, você tem esse tipo de coisa que corresponde a essa renormalização, que corresponde a olhar uma transformação de intercâmbio de intervalos numa escala menor, te dá origem a uma nova transformação de intercâmbio de intervalos com o mesmo número de intervalos. Então, você tem, dessa maneira, um operador de renormalização agindo sobre intercâmbio de 4 intervalos e que vem em si mesmo. Isso é um espaço, nesse caso, de dimensão finita, porque as únicas coisas que interessam, se a gente considerar que você tem, isso aqui é um intervalo de tamanho 0,1, a gente normaliza, cada vez que a gente reescalona para o tamanho 0,1. Então, o que interessa são 4 números, que são os comprimentos desses intervalos, sujeito à condição que a soma seja 1. Isso aqui é um simplexo, então vai ser alguma coisa de dimensão 3, onde esse operador está agindo. E se você definir as coisas, tem várias maneiras de definir isso, porque eu não te disse como escolher a escala onde eu vou estar agindo. Isso é relativamente importante. Eu não vou trabalhar diretamente com esse operador no... Bom, talvez eu possa mostrar. Se eu definir isso aqui de uma maneira suficientemente esperta, e é possível fazê-lo, você vai ter um operador que basicamente pega um simplexo, eu vou fazer em uma dimensão a menos, decompõe ele em um monte de pedacinhos, pode ser dependendo da regra, vai ser uma quantidade enumerável, e esse operador simplesmente mapeia cada um desses pedacinhos no simplexo inteiro, no espaço inteiro de parâmetros, como um operador expansivo. É markoviano expansivo. Basicamente, você tem, então, uma sequência de possibilidades do domínio dessa transformação. Cada um dessas pequenas regiões aqui do espaço de parâmetros, após o operador de normalização agir, ela vai te dar origem a todas as possibilidades anteriores. O que significa, mais ou menos? Digamos que eu tenha uma transformação de intercâmbio de intervalos dada. Eu estou dizendo que eu consigo, basicamente, mexendo um pouco esse lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, eu vou obter uma outra, eu vou mexer na renormalização dele. E eu estou dizendo que uma pequena mexida nos meus parâmetros da minha transformação original vai provocar uma mexida muito maior nos parâmetros da renormalização. Mais ainda, eu posso organizar como eu mexo. Se eu mexer de um jeito direito, eu consigo obter qualquer possibilidade todas as possibilidades que tem de transformação de intercâmbio de intervalos. Eu não sou restringido, eu posso obter tanto isso, por uma pequena modificação, eu obtenho qualquer outra coisa. Por exemplo, essa daqui, que é relativamente degenerada. Não, talvez não essa, mas... Não degenerada. Tem um intervalo muito pequeno aqui, um grandão e 2 pequenos. Eu também consigo obter isso fazendo uma modificação relativamente pequena aqui. Esse é o conteúdo de dizer que essa renormalização aqui é um operador markoviano expansivo. Você faz uma modificação pequena e você obtém todas as possibilidades depois. Mais que isso, você tem... Isso aqui é mais que... ainda mais. Se você...
Sabendo que você está aqui, você vai obter todas as possibilidades depois, no caso. É mais do que isso, porque poderia ter só um... Marcoviano seria só depende de onde você está, agora as possibilidades que aparecem nem dependem de onde você está. Mas é quase a mesma coisa. É um caso, é um pouco mais forte. Em geral, como as pessoas definem o operador de normalização, realmente tem, digamos, 3 possibilidades, e cada uma delas é dividida em 2, e cada uma dessas aqui é enviada sobre 2 possibilidades. Então, você tem o seu espaço de estados discreto seria 6 possibilidades, e cada uma te dá origem a 2, mas você obtém inteiramente as 2. Mas sempre é possível, fazendo uma espécie de mudança de tempo, ou seja, você repetir isso suficientemente vezes, você obter todas as possibilidades após um certo iterado. Então, o que eu estou dizendo, a sua escolha de como você faz a escolha das escalas vai te iterar esse operador marcoviano e vai te dar um operador desse tipo, né, que te dá todas as possibilidades. Bernoulli, talvez, na sua escolha. Então, você obtém tudo isso. Então, o significado sobre o seu sistema dinâmico é que, se você olhar o seu espaço de parâmetros como espaço de probabilidade, o que você vai estar obtendo depois de muitos... você perguntar qual é a característica da sua renormalização depois de muito tempo, que corresponde a olhar qual o comportamento do seu sistema na escala corresponde à renormalização de etapa n. Então, você tem a sequência das renormalizações, RNF, que agem em escala... São escalas exponencialmente pequenas. Essa sequência que você obtém, como são as diferentes escalas, mas ao longo da sequência exponencial, ela tem características de ser... são essencialmente independentes umas das outras. Se você olhar você e a sua renormalização daqui a 10 iterados, ou a renormalização daqui a 20 iterados, etc., você não tem muita relação entre uma e outra. De um ponto de vista probabilístico, você começar a calcular as correlações, etc., você vai ver exatamente essas características dos sistemas caóticos, onde você tem uma perda exponencial de memória e coisas do gênero. Então, isso aqui, como você passou de um sistema extremamente determinístico a um sistema completamente... é um sistema caótico que pode ser usado para a sua análise de diversas maneiras. Eu vou te dar... de um ponto de vista topológico, por exemplo, um lema simplesinho que tem é que o simples fato de que é possível, simplesmente todas as possibilidades estão disponíveis depois que você renormaliza. Você não está... então, basicamente, qualquer coisa que você tenha feito vai ter uma probabilidade positiva. Então, digamos, olhemos essa possibilidade aqui, que aparecer sistema extremamente degenerado. Digamos, que tenha um intervalão e vários intervalinhos aqui. Essa possibilidade vai ser meio rara. Isso aqui eu estou escolhendo um negócio bem específico, e essas transformações de intervalos vai ter uma probabilidade epsilon, certo? E acontece que a cada renormalização tem um risco de que isso aconteça. E essas renormalizações são basicamente independentes. Então, conclui-se que quase certamente isso vai acontecer infinitas vezes. De fato, qualquer coisa que eu determine mais ou menos que vai acontecer, que tem uma probabilidade positiva, vai acontecer infinitas vezes. Isso é uma consequência imediata do que eu estou falando. Simplesmente você tem pelo decaimento de correlações. Basicamente, o fato, quando você cai numa transformação mais ou menos desse tipo, eu preciso fazer uma pequena reorganização, a maneira como a sua dinâmica está acontecendo é meio óbvia. Digamos, você tem uma dinâmica que está assim, e aí esse intervalão, ele chega e simplesmente... E agora... vai estar uma coisa desse tipo. E a parte principal do seu espaço vai ser esse intervalão, que vai simplesmente trasladar um pouquinho. A maior parte desse intervalo ainda vai estar em cima dele mesmo. E vai continuar sendo trasladado um pouquinho, etc. Então, basicamente, a sua dinâmica, digamos que isso aqui corresponde a um tempo n da sua dinâmica original, né? No tempo de renormalização, isso tem tempo 1, mas para a dinâmica original tem um tempo n, que é exponencialmente grande. O que vai estar acontecendo aqui é que, basicamente, essa sua dinâmica é essencialmente periódica, de período n. Aqui, você basicamente caiu em cima de si mesmo e vai estar repetindo a mesma coisa por um certo tempo. Isso vai te mostrar, se você fizer observar o que está acontecendo da maneira correta e você fizer uma hipótese que eu não vou fazer, razoavelmente clara, que pode ser justificada depois no seu sistema, é que o Fn vai estar próximo da identidade em uma grande parte do espaço.
no espaço original, não só no espaço renormalizado. Certo? E isso significa, se você passar subsequências, se você fizer os epsilons irem para zero, etc., você obtém uma subsequência que converge a identidade em medida. Você conclui que essas aplicações que você estava considerando, quase certamente, né, porque eu fiz uma hipótese quase certa sobre espaços parâmetros, que você está vendo tudo acontecer, tudo que pode acontecer, acontece. Que é uma maneira de usar a independência extremamente fraca, só o Borel-Cantelli. Então, usando isso, você já obtém esse tipo de resultado que te dá, que é chamado de rigidez. Que é uma espécie de... bem em oposição ao mixing. Certo? Se você tem uma sequência de coisas que vão para a identidade, você não tem nenhum decaimento de correlações ao longo dessa sequência. Exatamente o contrário. E a prova disso é simplesmente o que eu acabei de dizer, que é completamente elementar. Uma vez que você saiba, que você tenha introduzido o operador de renormalização e provado as características básicas de independência das renormalizações sucessivas. Só para entender, então você está dizendo que esses sistemas têm uma espécie de recorrência de todos os pontos? Não, você já sabe pela recorrência de Poincaré que todo ponto ele volta perto de si. Sim, essa é uma propriedade que alguns sistemas têm, que a maior parte do espaço volta exatamente onde ele está. Em certos tempos bem raros, isso vai acontecer, onde você não vai ter decorrelação nenhuma. Isso realmente acontece de maneira bem ordenada. Tem outras maneiras de colocar isso, mas uma das propriedades é essa. E isso acontece quase certamente, o negócio. Embora esse restinho aqui, essa poeirinha, pode estar espalhada por todo o espaço, mas a maior parte vai ficar organizadinha dentro lá mesmo. Isso pode aparecer em ciclos? Em círculos? Ciclos. Assim, quando tu faz renormalização de alguns sistemas termodinâmicos, tem um ponto fixo, que é o ponto onde tudo se encontra, mas tem sistemas que se repetem ciclicamente. Passa um tempo, ele volta para ele. Sim, você tem casos particulares. Eu estou me concentrando sobre o caso típico. Você tem casos particulares que essa aplicação expansiva que vai dessa aplicação na aplicação inteira, ela tem um ponto fixo em particular. Esse ponto fixo é um ponto fixo do operador de renormalização, corresponde a um sistema que, quando você olha a renormalização, a primeira renormalização ou a décima, dependendo de como você colocar, você vê um sistema que é igual ao que você tinha antes. Então, na pequena escala, ele é exatamente igual ao que você tinha antes, e isso te dá certas consequências bastante particulares. Vai ter consequências ergóticas e outras consequências associadas que podem ser calculadas nesse caso. Mas o ponto aqui é que os sistemas gerais não se comportam dessa maneira. O comportamento em pequenas escalas, eles estão oscilando entre todas as possibilidades que você tem. De vez em quando você vê coisas parecidas com o sistema original, mas não é obrigado a fazer isso, e tipicamente você está vendo tudo. Basicamente, os pontos fixos de renormalização são interessantes, digamos, algebricamente, ou para quem está interessado em sistemas específicos, não são necessariamente interessantes para quem está olhando de um ponto de vista probabilístico sobre todo o espaço. Certo? E, frequentemente, eles são mais simples de serem analisados também, embora você comece a fazer questões mais algébricas que podem ser bem complicadas. Bom, então, isso aqui é uma primeira aplicação trivial da renormalização. Uma outra aplicação é basicamente que se essas aplicações que você está iterando, elas passam por todo o espaço, de fato, eu preciso de uma coisa muito mais simples. Eu não vou demonstrar esse teorema, eu vou passar por um mais complicado. Uma aplicação que tem esse comportamento que, basicamente, que faça o oposto disso de vez em quando. Que, de vez em quando, ela aparece 4 intervalos, mas que nenhum deles é muito pequeno. É o contrário, certo? Que também acontece porque você está vendo todas as possibilidades e frequentemente você vai ver que nenhum intervalo é muito pequeno. Quando você tem coisas mais ou menos assim, e é um pouquinho mais complicado que isso, mas não é muito necessário. Não, basicamente isso. De vez em quando você não está indo para o bordo, indo para esse bordo aqui que corresponde a degenerar um dos intervalos, que vai implicar então você tem a renormalização desse jeito, que é o caso dos pontos fixos, por exemplo. Na renormalização dos pontos fixos você vê sempre a mesma coisa, então nenhum intervalo degenera. Então, RNF, isso vai implicar a ergodicidade. E, de fato, a equidistribuição, que é a ergodicidade única, todas as órbitas se equidistribuem. Para a transformação original. Esse é o teorema de Mays-Hurwitz, essencialmente, que garante, pelo fato de que você tem essa recorrência, que você sempre vê as coisas que podem acontecerem,
você vai estar vendo isso, depois você tem uma análise. Você está misturando, você fez essa análise no espaço de parâmetros para garantir que certo fenômeno acontecesse, e agora, nesse nível, você verifica que quando você aparece exatamente isso, você é mais ou menos ergódico. Isso vai acontecer em todas as escalas, você vai ter ergodicidade completa do seu F. Então, você tem esse teorema, é provado assim também, usando uma propriedade bem simples do operador de renormalização, que é basicamente usar a recorrência de Poincaré. Então, esse operador aqui, ele admite uma medida invariante absolutamente contínua, e pela recorrência de Poincaré você vai ver acontecer as mesmas coisas infinitas vezes. Certo? Mais ou menos, você vai ver mais ou menos o seu sistema aparecer infinitas vezes, quase certamente. Isso vai te dar isso, que implica ergodicidade. O que eu mencionei na vez anterior foi um pouquinho mais sério. Eu falei que como você tem uma independência grande, você não tem simplesmente a recorrência de Poincaré, mas você começa a se espalhar com todas as possibilidades e com as leis estatísticas que você quiser colocar. Ok, então você tem isso até agora. Agora eu vou olhar para um problema um pouco mais complicado e onde vai aparecer questões mais sutis agora e vai entrar uma análise não de como você se distribui nesse espaço, mas de produtos aleatórios de matrizes que podem ser associados a essas órbitas do operador de renormalização. Que é o seguinte, você pode olhar o problema de mistura, de weak mixing. Então, por enquanto, você sabe que bom, você não sabe... Por enquanto, você sabe, por exemplo, que a integral φ(fn), só que seria o decaimento de correlações, né? Certo? Isso aqui seria mixing, certo? Você tem φ e psi com média zero. E você itera. Então, essas duas variáveis aleatórias vão ficando decorrelacionadas, certo? Então, isso seria o mixing. E o que a gente já viu é que quase certamente ele não é verdade. Porque, e de fato nunca é verdade, mas por um teorema do Katok, mas o que a gente viu é que quase certamente ele não é verdade por uma razão forte. De vez em quando, o φ(fn) é simplesmente igual ao φ, essencialmente. O Fn é a identidade. Então, você não está mudando a correlação de maneira nenhuma. E tem um argumento mais forte que diz que não precisa falar quase certamente, mas vocês já viram que não é verdade, que mixing certamente não é verdade, quase certamente. Bom, então isso aqui seria um mix, que não é válido. Então a próxima característica que você tenta buscar no sistema é o chamado weak mixing, que significaria que isso acontece para quase todo Qual o significado disso? Bom, de vez em quando isso aqui não está perto de zero, mas o conjunto dos n's que isso aqui que estão indo para o infinito, que isso não está indo para zero, tem densidade que vai para zero. Então, se você olhar para isso aqui, maior que zero, maior que epsilon, digamos, isso aqui vai te dar um conjunto, é um conjunto, então Zn, tal que isso acontece, é um subconjunto de n dos naturais, que vai ter densidade superior. Se você contar quantas vezes esse evento raro se passou, isso vai ser, arbitrariamente pequeno quando n é grande. Que também é a mesma coisa que essa sequência aqui, que se você olhar para a média das correlações, dessas correlações aqui que você escreveu, e você fizer a média Cesaro, como tem poucos momentos onde isso acontece, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui chama-se weak mixing, que é o próximo passo, que é uma coisa muito útil em teoria ergódica. Essa propriedade ela foi muito estudada e foi particularmente considerada de maneira mais séria pelo Furstenberg em conexão com um problema que ele estava estudando, que ficou bastante popular atualmente, o problema de progressões aritméticas sobre conjuntos de densidade positiva. Então, você tem o teorema de Zemered, que diz que se você tiver um conjunto, um subconjunto de n, que tenha densidade superior, essa mesma noção de densidade, é positiva, um epsilon pequeno, epsilon zero. Se isso acontecer, então esse conjunto contém progressões aritméticas de tamanho, talvez com um passo enorme,
mas com arbitrariamente longas. Se você quiser uma progressão aritmética de tamanho 100, você aparece. Se você quiser outras... E esse tipo de teorema foi provado originalmente por métodos combinatórios, pelo tal de Zemered. Tinha sido anteriormente estudado com métodos de séries Fourier, etc., pelo Roth, eu acho, em caso de progressões métricas de tamanho 3. Depois teve o breakthrough do Zemered. E depois o Furstenberg finalmente deu uma prova bastante compreensível disso, passando por teoria ergódica. E basicamente você tem um princípio de transferência que passa de problemas sobre conjuntos de números e tentar achar configurações em conjuntos de números para tentar estudar certas propriedades de um sistema. Você constrói um sistema dinâmico ergódico, em cima disso você faz perguntas sobre ele, que eu não vou discutir exatamente quais são essas perguntas, mas para você resolver isso, esse tipo de pergunta, ele vai cair em vários casos, e um dos casos é, por exemplo, se o sistema for weak mixing, é o que cai. Ele considera essa possibilidade, se o sistema for weak mixing, tudo é resolvido, e de fato, se você começar a contar as progressões aritméticas, elas vão se comportar exatamente como você esperaria se o seu sistema fosse completamente caótico. Esse conjunto de exceções que tem probabilidade, que tem densidade pequena, ele não vai influir nas suas contas, se você estiver contando progressões aritméticas ou etc. Então você sabe que se tudo fosse aleatório, você saberia, é trivial você contar quantas progressões aritméticas você vai ter. E você vai encontrar exatamente esse mesmo número de progressões aritméticas se o sistema que você obtém termina sendo weak mixing. E obviamente tem sistemas que não são weak mixing. Agora, o que não é ser weak mixing? Então, esse Furstenberg provou um monte de equivalências ao weak mixing. Uma delas, que é particularmente bonitinha, é que diz que, basicamente, então, F não é weak mixing, digamos que F é ergódico, tá? Não é weak mixing porque esse sistema ele não é primitivo, de fato ele vive em cima de um sistema muito simples. É porque ele tem um fator que vai ser um fator simples aqui. Peraí. Você tem um espaço aqui onde você está agindo. Você está agindo pelo F. E você tem um fator que é relativamente simples. E que está aqui. Isso aqui seria um fator. Isso aqui seria simplesmente uma aplicação. Bom, a gente está olhando de um ponto de vista probabilístico, então φ é simplesmente uma aplicação mensurável, não constante, senão seria trivial, que está sendo enviada num grupo abeliano compacto, por exemplo, um círculo. E você está fazendo uma translação nesse grupo abeliano compacto. Então, isso aqui é uma translação de um grupo. E compacto. O fato de ser abeliano não é automático, essencialmente. Você tem essa aplicação. E isso aqui, esse tipo de dinâmica aqui são algumas das dinâmicas mais simples que tem, que são as quase... Não sei como é que fala, porque em inglês tem diferença entre as várias possibilidades. Almost periodic, que é diferente de quase periodic, e, portanto, eu não sei, porque em português eu só sei dizer quase periódico, que é outra coisa. Então, isso aqui são várias possibilidades, que inclui o caso quase periódico, que é uma translação irracional do círculo, uma translação irracional de um toro, ou coisa de dimensão mais alta, ou coisa do gênero. Então, você tem esse tipo de transformação que aparece. Então, você vê que se você tem uma transformação desse tipo, ela certamente não vai ser weak mixing. Porque uma translação, de vez em quando, ela chega, e com muita probabilidade, então aqui simplesmente você tem x vai em x mais um certo elemento do seu grupo. Ou seja, y. Existe um y aqui, essa translação por y. E você vai ter, digamos, em um certo momento você vai ter você tem uma probabilidade sempre, então os seus iterados têm a forma translação por ny, né? E esses ny vão se distribuir como a medida de Haar no seu grupo. E vai ter uma probabilidade positiva fixa de estar perto da identidade. Esse ny estão distribuídos no seu grupo e vão ter uma probabilidade fixa de estar perto da identidade.
E quando está perto da identidade, você não está vendo nada. Você está fazendo φ ou Fn, certamente a correlação vai ser grande entre o φ e ele mesmo, digamos. Então, você vai ter uma grande correlação nesses momentos. E, de maneira geral, você pode fazer essa análise que todo fenômeno que você vê, você vai estar vendo ele sempre com a mesma probabilidade, porque não está acontecendo nada, essencialmente. Você está sempre rodando, o seu círculo não está tendo nenhum Não. Um sistema é almoço periódico se for a translação num grupo compacto. É a translação num grupo compacto. Obviamente, numa translação num grupo compacto, tudo se distribui sempre com uma medida de Haar. É uma propriedade, uma transformação minimal. Então, sim. É porque esse sistema é ergódico, né? Então isso aqui vai sempre cair numa coisa que tem uma translação minimal lá. Porque se não fosse, você poderia reduzir um pouco mais o negócio. Por isso que eu falei também que é abeliano, porque o fecho de uma órbita é sempre abeliano. Não existe. É sempre na situação de você ter uma translação minimal desse negócio. Poderia ser que o grupo fosse um ponto periódico. É uma possibilidade que você tem um fator finito do seu grupo, que uma situação relativamente simples, que aí você não é o weak mixing, porque metade do tempo você está de um lado, metade do tempo você está do outro. Também é uma possibilidade. Também pode violar o weak mixing dessa maneira. As maneiras mais interessantes de violarem é de outra maneira. Bom, e olhando isso aqui, olhando um pouco mais precisamente o que significa isso corresponde à existência de uma função própria. Então, a ergodicidade, a violação da ergodicidade corresponde à existência de uma função invariante, certo? Um sistema não é ergódico se existe uma função invariante, certo? A maneira como se enuncia, em geral, é que você tem um subconjunto de medida positiva e não total que seja invariante, mas é equivalente, você pega a função característica e obtém uma função invariante pelo conjunto. E o weak mixing corresponde a ter... você tem aqui, por uma translação num grupo de Lie compacto, você tem as exponenciais, os caracteres, ou coisa parecida desse grupo de Lie, que vão te dar origem a funções que vão se multiplicar, vão se modificar da seguinte maneira. φ é igual ao exponencial 2π lambda, que é um certo alto valor. Todos os lambdas aqui, tem sempre o mesmo lambda, mas tudo bem. 2π lambda φ. Então, ela não é invariante, mas ela se transforma por essa exponencial. É tipo, isso é basicamente, por exemplo, no círculo você tem x vai em x mais alfa, e no círculo você tem os caracteres são tipo exponencial 2π nx. E aí, quando você aplica essa transformação, você está saindo de exponencial, então você tem a φ de x é igual a exponencial de 2π n x mais alfa, que é igual a exponencial 2π n alfa vezes o φ de x. Exponencial 2π n de x. Então, você aparece esse aqui, que vai ser o seu alto valor n alfa aqui, que vai corresponder a esse lambda. Então, essas transformações aqui possuem funções próprias que você pode levantar para o seu espaço original. Então, essa é uma maneira de detectar se você é weak mixing ou não. O que acontece aqui é que quando você... então, você tenta analisar a existência ou não existência de soluções de uma equação desse tipo. Você pode, olhando para a sua transformação de intercâmbio de intervalos, você cai exatamente nessa equação. Então, você tem essa equação aqui, φ é igual a exponencial 2π lambda φ. Ok. Agora, você quer olhar qual a consequência disso. Isso não é muito claro como saber se tem uma solução ou não, pelo fato mais importante que φ é só mensurável. Como você tem uma função que é só mensurável, ela pode ser muito esquisita e não parece muito contínua. Você não consegue usar muita coisa para começar com uma função mensurável em grandes escalas. O segredo para estudar uma função que é simplesmente mensurável é olhar em pequenas escalas, porque tem um teorema de Egorov ou Luzin, algum desses caras, que provou que você tem, se você olhar em pequenas escalas, ela é essencialmente constante. Você vai ter, se você olhar num negócio também, um epsilon, em quase toda a região do seu espaço, você vai ter uma probabilidade de 99% de estar essencialmente um valor, um errinho de delta. Então, a mesma definição de continuidade, permitindo erros de 1%, que pode ser feito arbitrariamente pequeno, vai ser válido em quase todo ponto da sua transformação, para a sua função. Então,
Então, essa é a vantagem de você olhar em pequenas escalas uma função mensurável. Você está substituindo uma coisa que está completamente variável por uma coisa que é essencialmente constante. E aí, então, vamos tentar fazer isso e olhar o que isso implica sobre a ação em pequenas escalas. Para olhar em pequenas escalas, você renormaliza. E o que você vai aparecer aqui? O que vai acontecer aqui é que você está olhando numa pequena escala do seu sistema dinâmico. Então, você tinha aqui a escala grande, e a cada vez que você aplicava o f, a sua aplicação rodava, o seu φ rodava de exponencial 2π lambda. Você multiplica por isso. Agora, você está olhando uma pequena escala, e você vai estar basicamente indo e voltando. Num certo tempo que eu vou chamar de h, que é o tempo de retorno. Então, para a sua aplicação de primeiro retorno, você vai ter um φ', que vai ser a restrição do φ, composto com a sua aplicação de primeiro retorno. Então, você retornou nesse tempo, e você vai ter aqui igual ao seu alto valor, mas aplicado várias vezes. Esse número de tempo de retorno, vezes o φ. Então, a sua equação que você começou, ela agora vai corresponder a uma nova equação, onde aparece esse h. Agora, esse h não é uma constante. Esse h depende precisamente do número do tempo de retorno, que depende do seu caminho. O seu caminho para você chegar de volta ao intervalo, ele varia drasticamente cada vez que você passou por uma descontinuidade, quando você passou por uma singularidade. Isso vai te criar, vai te dizer que, na verdade, se você tem 4 intervalos, você vai ter 4 tempos de retorno. Você vai ter um vetor de tempos de retorno. E tudo bem, isso aqui vai ser... Então, esse h, ele depende do x. Então, h é o tempo de retorno. Mas depende de maneira simplática, porque é simplesmente uma coisa praticamente constante em cada intervalo. Agora, como é que mudam esses h's? Bom, isso aqui agora, vamos chamar isso aqui de fn, porque eu vou fazer várias renormalizações. Certo? O φn não está mudando muito, ele simplesmente você está restringindo, ele está ficando mais e mais constante. O fn está passando por todas as possibilidades. E o h é que eu não sei muito bem o que está acontecendo, ele está crescendo, certo? Ele está demorando cada vez mais para voltar. E ele vai ser um hn, que tem que ser pensado como um vetor, certo? Um vetor com 4 coordenadas. Agora, então, o que interessa aqui, que aparece os produtos de matrizes, é que o hn mais 1, quando você faz as contas, é que o hn mais 1 é feito por uma matriz, obtido do hn por uma matriz. Sendo que o h0, que é o caso original, é simplesmente o tempo de retorno 1. Todos os pontos voltavam em tempo 1, exatamente. Então, h0 é 1. E para você passar do hn ao hn mais 1, você aplica uma matriz A, que é uma matriz que, digamos, é uma matriz 4x4 com determinante 1 e com coeficientes inteiros, porque sempre fica o tempo de retorno inteiro. Então, A é uma matriz com coeficientes inteiros. Digamos, em SLDZ. Não sei qual é. Isso aqui é o número de intervalos, etc. Ah, não. N aqui, ali, não. P igual a 4. Então, A é uma matriz e você está passando de um para o outro. Mas que matriz é essa? Essa matriz depende basicamente de onde você estava. Cada uma dessas possibilidades aqui, que vai corresponder a como você renormalizou, certo? Vai te gerar uma matriz que vai ser como você acabou montando as coisas. Para cada maneira, você está montando a nova renormalização de uma maneira, e quando você variou demais, agora essa renormalização é construída de maneira bastante radicalmente diferente, e os tempos são completamente diferentes também. Então, basicamente o que está acontecendo é que você está olhando para a sua sequência de renormalizações. Eu não ligo para exatamente qual renormalização exata que eu estou, mas eu tento olhar mais ou menos como é que ela é, no nível dessa combinatória aqui, que vai ser em qual simplexozinho que eu estou. Isso vai me dar uma matriz, e eu aplico essa matriz. E agora, no próximo momento, eu vou... Então, eu poderia imaginar que o meu espaço de estados é inumerável, eu tenho uma quantidade inumerável de possibilidades, e eu evoluo nesse espaço inumerável de possibilidades, de acordo com uma certa regra, que é um pouco complicada, mas é próximo da independência. Para passar de uma para outra, eu posso acessar todas as possibilidades que existem. E a maneira como eu chego lá, ela não é completamente independente do meu passado, mas é bem independente do passado até então. Tem uma condição de quase independência nesse sentido. Então, é bem próximo de realmente um processo puramente markoviano. E
E eu vou olhando agora para a sequência de matrizes que aparece. Então, eu obtenho, dessa maneira, uma sequência de matrizes. Esse sistema, esse processo que eu tenho aí, vai te levar, que é o R. Então, basicamente, a maneira como isso é formalizado. Então, eu tenho meu espaço aqui, onde eu estou renormalizando, e desse espaço todo eu tenho uma aplicação aqui, que é esse A, que é uma aplicação com valores em SLPZ, que é constante por pedaços. E eu vou estar observando a sequência de matrizes que aparecem. Então, eu olho para essa sequência de matrizes que aparecem, mas eu estou olhando essas matrizes, mas eu não estou olhando a matriz em si, porque essa matriz dá a passagem de um HN para o HN mais 1. Mas eu quero, para começar desde o início, eu vou ter que continuar e partir desde o início. Multiplicar todas as matrizes aqui. Certo? E aí eu vou aplicar, digamos que eu vou começar desse momento aqui. E aí eu vou multiplicar por esse vetor 1, 1, 1, para obter o H1, HN, HP. Então, é a maneira como eu obtenho o meu H1, HP a partir do meu, dessa sequência de matrizes que aparecem, onde, se você olhar simplesmente a distribuição dessa sequência de matrizes, você vai ver que essa sequência de matrizes está seguindo uma lei estacionária e com bastante independência. Então, o A de RKF é bastante independente do A de F. Então, você tem todas essas boas propriedades. E o que você está interessado aqui? É que eu tenho isso aqui, que o φn composto com Fn é igual ao exponencial 2π lambda Hn vezes o Φn. Mas o Φn é basicamente constante, certo? Então, eu posso dizer que, na verdade, isso aqui, o Φn é a mesma coisa aqui e aqui, na grande parte do espaço. Então, basicamente, o que eu estou falando é que o exponencial 2π lambda Hn tem que ser próximo de 1. Certo? Que é a mesma coisa que... Está horrível, porque eu tenho os coeficientes aqui e ali, né? Então, peraí. Os coeficientes vão ser HNP1. Tá, então, está evoluindo isso aqui. Então, o que está sendo dito é que o lambda HNJ tem que ser próximo de 1 inteiro, porque o exponencial é 1. Ou mais precisamente, esse vetor aqui tem que estar próximo de Z na P para N grande. Com certas observações. Isso aí pode ser violado se você tiver um intervalo muito pequeno que apareça, porque nesse pequeno intervalo que está aparecendo eu não consigo dizer muita coisa, porque só é verdade as coisas com 99% de chance. Então, poderia ter uma violação dessa identidade, do fato de que φ é constante, que acontece em 1% do meu espaço. Tem maneira de evitar isso, que corresponde a realizar a minha renormalização numa subparte do meu espaço, onde não tenha intervalos pequenos. Não vou falar isso, esqueçam mais ou menos o que eu disse, mas tem que fazer uma atenção que no final é extremamente importante para certos problemas. Ok. Então você tem esse problema. E agora a gente está perguntando se isso acontece ou não. Então, o teorema que você gostaria de mostrar, então, o objetivo, digamos, então, queremos... Por que a gente quer fazer isso? Porque é o resultado que é correto. Queremos mostrar que o weak mixing é válido quase certamente. É o que a gente quer mostrar, porque é o que é verdade de fato, e, portanto, se você tentar mostrar outra coisa, você não vai ser muito bem sucedido. Então, a gente quer mostrar isso. E, então, você está perguntando, será que... Então, querendo mostrar que não existe lambda. Então, para quase todo QTP F, não existe lambda. F significa que é uma realização da minha sequência de matrizes. Para quase toda realização da minha sequência de matrizes, para quase toda realização, toda sequência, com a lei que aparece naturalmente por esse processo,
sequência de matrizes. Eu vou olhar para essa sequência aí, para esse vetor aqui, H1, HP. Bom, vou olhar para o H, N, e vou fazer o lambda, e para todo lambda, que tem que ser suposto não inteiro, porque um alto valor inteiro não tem graça, né? Que isso aqui vai te dar exponencial 2π, vai dar 1 aqui, vai te dar uma função invariante que a gente sabe que não tem. Então, para todo lambda que não é inteiro, o lambda HN não converge para o lattice. Isso é uma propriedade um pouco estranha. Talvez se os quantificadores estiverem invertidos, seria fixar um ponto, que seria olhar para o lambda, porque isso aqui é a sequência, né? Lambda HN, é simplesmente aplicar o AN-1, sequência de matriz A0, aplicar no vetor 1, lambda, né? Você estaria olhando para esse ponto, você estaria perguntando, começo a aplicar essas matrizes e pergunto se essa sequência de pontos que eu estou obtendo pode estar convergindo para os inteiros ou não. Bom, mas aqui você está invertendo os quantificadores. Você tem que mostrar que para todo lambda você não vai estar convergindo para os inteiros. É um pouquinho mais complicado. Então, para fazer essa análise, você tem que trabalhar com intervalos, ao invés de, porque devido à ordem dos quantificadores. Então, em que problema você cai sobre essa sequência de matrizes? Bom, em um certo momento, eu tenho meu... eu tinha isso aqui. Isso aqui era o vetor 1, 1, 1, 1. Certo? E aí eu tinha um lambda aqui, mais ou menos, que era uma região mais ou menos onde poderiam ter autovalores por aqui. Poderiam ter uns autovalores, não tenho muita certeza. Eu quero evitar que tenha um autovalor por aqui. Bom, é um autovalor. Depois de algum tempo que eu iterei, então itero, começo a aplicar as minhas matrizes, e esse cara aqui foi parar em algum lugar mais próximo do inteiro. Então, tinha aqui um ponto inteiro. E essa região que eu estava aqui foi lá e passou perto desse inteiro. Se ficou longe do inteiro, está violando a minha condição. Eu estou vendo a possibilidade de que você esteja perto do inteiro. Então, você chegou perto desse inteiro. Agora, se pergunta, daqui até ali, isso aqui foi magnificado, na verdade, né? Porque tem uma... basicamente, essas matrizes têm coeficientes positivos e eles vão começar a fazer crescer todos os vetores positivos. Então, se magnificou aqui. Aí você olha um pedacinho dessa vizinhança desse ponto inteiro aqui, de tamanho delta. E você olha para esse segmento aqui, que esteja nessa bola de tamanho delta, depois que você aplicou isso aqui. Você chegou lá, e agora você vai olhar. A minha coisa aqui é que, para você não ser... a condição que você está querendo violar é que isso aqui convirja para o ZP. Se... no próximo estágio, então agora eu apliquei mais uma matriz. Então, isso aqui eu apliquei AN menos 1 A0, e agora eu apliquei a enésima matriz. Que é aleatória, né? Depende, eu não sei exatamente onde é que ela é, pode ser qualquer coisa. Mas com uma certa realização particular, o que poderia ter acontecido? Esse ponto inteiro foi para cá, eu olhei a bola de tamanho delta, e esse intervalo aqui foi para mais longe. Ele cresceu um pouquinho, não intersecta mais a bola de tamanho delta, mas não ficou grande o suficiente para intersectar um outro ponto inteiro. Certo? Então, todos esses pontos aqui que estavam candidatos a estarem convergendo a partir do tempo n, não estão, na verdade, convergindo, porque no próximo iterado eles ficaram todos longe do delta longe do negócio. Então, tem essa possibilidade que isso aconteceu. Bom, então, o que você está basicamente olhando? Você tem um intervalo, e esse intervalo vai te dar origem a um novo intervalo. Esse intervalo pode ter ficado um pouco mais longe do seu ponto inteiro, suficientemente que eu possa decidir que agora não tem mais risco. Isso aí morreu. Talvez não. Talvez ele tenha ficado ainda suficientemente próximo. Então, esse intervalo não morreu. E aí, ele bom, essa parte aqui do intervalo morreu, não preciso mais olhar. Não tem mais risco. Então, basta olhar para a interseção no intervalo com a bola de tamanho delta. Mas apareceu um novo intervalo com uma outra direção e com uma outra distância, que pode ser mais perto, mais longe. Ok. Mas, então, tem essa possibilidade. Tem uma outra possibilidade muito chata, que esse intervalo, depois que eu apliquei o troço, ele fez isso aqui. Ele cresceu e passou e ficou perto do que estava. Tinha um pedaço que está perto da imagem desse ponto, e teve um outro pedaço que apareceu perto de um outro ponto inteiro.
Agora tem esse cara aqui eu vou ter que me preocupar, mas esse cara aqui que é completamente diferente, ele está em uma outra distância do ponto inteiro. Ele também potencialmente vai me criar problemas aqui. Então tem dois intervalos agora, que eu posso imaginar separados, que estão cada um deles podendo me dar problema ou não. Eles são paralelos, mas estão... o que eu faço nessa situação? Eu pego e retranslado ele aqui para ficar sempre na mesma escala. É tipo ter dois intervalos próximos de um ponto inteiro, mas dois intervalos diferentes, com a mesma direção, mas próximos de um ponto inteiro. Então, a regra, basicamente, é o seguinte. Num certo momento, eu tenho uma aproximação, o modelo que você está criando para o seu processo. Você tem uma sequência de matrizes que estão sendo jogadas na sua frente, e você conhece a lei dela. E você, num certo momento, você tem uma família de intervalos que são os lugares perigosos, onde talvez você não conseguiu eliminar a possibilidade de que tenha autovalores. Quando eu olho em escalas mais precisas, vai se revelar uma coisa. Uma possibilidade é que não tem, na verdade, nada nesse intervalo, eu posso descartá-lo. O intervalo morreu. Outra é que o intervalo gerou um novo intervalo, o filho mais velho dele, que sobreviveu. E que eu tenho que começar a me preocupar, continuo me preocupando com esse intervalo, mas gerou um. E outra pior situação é que um intervalo gera dois intervalos que vão ficar me atrapalhando e agora eu vou ter que prestar atenção neles aqui. Então, eu tenho uma família de intervalos que pode crescer ou diminuir à medida que eu itero. Os membros morrem ou dão origem a vários outros. Então, você tem essa dinâmica e é tudo feito geometricamente. A maneira como você cresce depende da posição desses intervalos e de qual matriz eu aplico. Mas eles sempre permanecem paralelos, é a única coisa importante. Então, o que você gostaria de mostrar é que a tendência para essa família de intervalos, para quase toda realização do seu processo, do seu produto de matrizes, é que a família que você começa, que seja qualquer uma, morra inteiramente. Você quer mostrar que gradualmente tem uma pequena probabilidade de ela aumentar, a probabilidade de ela diminuir, mas a tendência geral é morrer em tempo finito, com probabilidade total. Então, o teorema é que você tem que colapsar, colapso, em tempo finito, é uma família finita, né? Para quase toda realização. Então, eu não vou poder explicar como é que isso se prova. Basicamente, vai entrar vários conceitos que aparecem, mas o que você vai estar usando dos produtos de matrizes aleatórios para tentar demonstrar esse teorema? Um é a noção de expoente de Lyapunov. Você vai ter a seguinte coisa. Você está aplicando matrizes, e essas matrizes elas são com coeficientes positivos, então tem uma direção que é sempre expandida. É a direção ao longo do meu segmento que é expandida. Eu não me preocupo muito com ela. Ela só está crescendo e eu vou estar sempre cortando as coisas. Então, isso aqui cresce. E tem a possibilidade que e você está querendo olhar basicamente na direção transversa. Essa daqui é a direção mais importante. A matriz está crescendo mais rápido na direção desse segmento. Ou seja, mais precisamente. Uma matriz, ela pega uma bola e leva num elipsoide. Certo? Uma matriz grande, né? Essa matriz grande vai ter vai ter uma principal direção de crescimento, que vai ser o principal eixo do elipsoide, que vai ser, então, isso aqui depois de iterado n vezes. Se você iterar n vezes. Então, você vai ter um pequeno eixo do elipsoide, e aí você vai ter um segundo eixo do elipsoide, um terceiro eixo, etc. E esses eixos desses elipsoides, uma das leis sobre produtos, os teoremas que saem desde Furstenberg ou Kesten, ou não sei quem que foi provando as coisas nessa ordem, foi que você sabe que você tem essa sequência de aleatórias de matrizes, mas existem certos números que não são aleatórios que vão descrever o crescimento exponencial dessas matrizes quase certamente. Então, esses eixos que você tem aqui têm tamanhos essencialmente exponencial lambda 1n, exponencial lambda 2n e etc. Sim, eu fui dito que não assumisse o teorema de Euler-Lederer. Certo? Mas eu acho que no caso dos produtos aleatórios, talvez o Kesten tenha feito antes, eu não sei. Tem um teorema geral, mas sobre o expoente de Lyapunov, nesse caso, talvez seja anterior, porque isso aí cai em medidas estacionárias. Você pode traduzir isso em problemas de medidas estacionárias, que não é o caso no caso geral. Então, você tem esses exponencial lambda 1n, etc. E tudo bem. O que é importante é que o lambda 2 é maior que zero, nesse caso. Pode ser provado por métodos, olhando para as medidas estacionárias, etc., no caso, que o lambda 2 é maior que zero.
nos casos que vão nos interessar. O que isso é importante? É porque quando você tem um segmento aqui, você esquece a direção dele, você está olhando o módulo, a direção dele. Você está olhando a direção secundária, que vai ser a distância para esse ponto aqui. Ela vai ter esperança de que a segunda direção de expansão vai estar realmente expandindo, exponencialmente. Ele está se afastando de onde você estava. Então, tem uma probabilidade que, geralmente, essa direção aqui está crescendo. Então, você está ficando mais longe e você tem esperança que você vai estar pulando fora da sua bola. Isso é a tendência. A tendência é que se eu estou perto de um ponto inteiro, no futuro eu vou estar menos perto do ponto inteiro. Só que isso aí poderia estar dando galho ainda. Poderia estar tendo uma conspiração de que tem certas direções. Por exemplo, essas matrizes poderiam ser sempre a mesma. Uma coisa idiota seria que eu tivesse matriz 3, 2, 1 meio, 1 terço. Seria uma matriz possível aqui, não é inteira, mas tudo bem. Seria essa matriz que eu sempre itero ela mesma matriz. Ela tem um expoente positivo grande, um segundo expoente ainda positivo, e 2 negativos que não estão me interessando. Bom, em geral, eu estou seguindo, um segmento vai seguir o segundo expoente. Mas se eu der azar e estiver exatamente alinhado com esses sujeitos aqui, eu vou estar me ferrando e estou indo diretamente para o azar. Eu vou estar contraindo exponencialmente, dependendo da minha direção. Isso vai me dar um baita trabalho de analisar qual é a minha posição relativa. O que eu gostaria seria uma coisa tipo isotropia, que a minha posição relativa ao segmento não interessa, só me interessa ao ponto inteiro, só me interessa a distância ao ponto inteiro. Então, essa noção de isotropia, então, você precisa saber que todas as posições são boas, posições tendem a seguir o segundo expoente diápano. De diápano. Independente, não tem nenhuma exceção. Pode ter, não interessa ter poucas exceções, porque eu não quero ficar olhando se eu estou arriscando a ficar perto da exceção ou não. Isso vai me dar um baita trabalho e ninguém sabe fazer. Para você garantir isso, você tem uma condição que as matrizes que aparecem não são todas iguais, por exemplo. Você diz que, na verdade, você tem matrizes que são suficientemente diferentes para que todas as direções acabem vendo o segundo expoente de Lyapunov. Basicamente, você quer que, por exemplo, que a ação sobre a segunda Grassmanniana, eu esqueci qual é importante nesse caso, mas sobre uma certa Grassmanniana, por exemplo, seja minimal. Isso é o que é de fato demonstrado pelo seu cocirco. Isso é o que é de fato demonstrado em certos teoremas, né? Esse tipo de coisa toda é válido nesse contexto. Então, dessa maneira, você vai ver que essa tendência aqui, eu posso simplesmente olhar para qual a minha distância para esse ponto e saber que, independentemente de onde exatamente eu estou, esse fator distância ele tende a aumentar. E, portanto, a minha tendência local é que o primogênito ele vai tender a morrer. Está diminuindo o negócio. O problema é que tem essas outras crianças que criam... A análise do problema é bastante mais complicada do que eu estou falando, porque você tem que se preocupar com todas essas outras crianças que aparecem. Mas aí você vai ter uma análise que é realmente interessante. Então, tem toda uma modelagem estocástica que não se restringe a isso. O início da modelagem é cuidar do primeiro e mostrar que essa análise de Lyapunov leva ao negócio. Depois tem uma questão adicional para limpar as outras crianças quando você bota o parâmetro delta indo para 0. Mas, bom, basicamente você chega a essa análise. Então, sumarizando, só para terminar. Muito bem, foi provado esse teorema aqui, que mostrou que quase todo intercâmbio de intervalos é o weak mixing. Isso foi provado em 2004. E quando eu estava falando sobre isso em 2004, o McMullen ele falou lá, mas e o pentágono regular, que foi como eu comecei a palestra? Bom, o pentágono regular, infelizmente, não pode ser respondido exatamente por esse método, da maneira como eu descrevi. Por quê? O pentágono regular corresponde a exatamente uma certa classe de sistemas dinâmicos que eu estou considerando. Eu falei que, passando o pentágono regular, eu chego aos intercâmbios de intervalos. Mas eu obtenho certos intercâmbios de intervalos, não todos. E uma certa classe de intercâmbios de intervalos tem medida 0. Então, o fato de eu saber que é QTP aqui não vai me adiantar muito para isso. Então, eu teria que fazer análise probabilística restrito aos caras que são gerados pelos milhares. Bom, então, em 2004, eu já sabia disso e, de fato, você pode ver que quando você considera somente as direções geradas pelo bilhar, você cai num sistema como esse de dimensão mais baixa. É um milagre que pelo fato da construção algébrica do bilhar, te gera um sistema relativamente bonitinho, que é ainda caótico
E você não está simplesmente olhando para uma órbita não genérica no espaço, você está olhando para uma órbita genérica de um subsistema com as mesmas características. E simplesmente para te dizer por que esse teorema acabou sendo resolvido, o paper saiu esse ano, mostrando que funciona para o bilhar pentagonal e para todos os bilhares regulares que não sejam triângulo, quadrado ou hexágono, o que pega, que levou 8 anos ou coisa desse gênero, é esse ponto final aqui. Você tem a positividade do segundo expoente Lyapunov, no entanto, você não tem a isotropia. O seu comportamento, se você segue o expoente de Lyapunov ou não, o segundo expoente, depende da sua posição. E prestar atenção a isso acaba sendo muito complicado. E o que foi a maneira como acaba sendo resolvido é evitando essa parte final do argumento, dizendo que, porque isso complica para a parte final do argumento somente, de matar os não primogênitos. A gente mostra que não é preciso considerar os não primogênitos. Não existe você pode falar que você não precisa, quando você vai considerar onde está podendo ter os valores próprios, você vai ver que os valores próprios são criados simplesmente por você passar de um cara para ele. Você precisa se preocupar só com o deles serem gerados pelo cara mais óbvio, né? De você ter ido tá perto desse ponto, tem a imagem desse ponto, você continuar perto desse ponto. Você não precisa se preocupar se você for olhar um outro pedaço desse segmento por perto de um outro ponto. Então, tem uma análise dinâmica que justifica isso, que permite concluir mesmo sem essa propriedade de isotropia sobre os negócios. Mas, basicamente, você tem que fazer análise fina das matrizes e tem várias questões que estão em aberto para serem colocadas, para você refinar esse negócio, já intuir como agir de maneira legítima, exatamente o mesmo argumento, no caso onde você não tem essa isotropia. Bom, já está na hora, era só para dar uma ideia de como é que aparecem os produtos de matrizes nessa história e que tipo de questão tipicamente se pode fazer. Né? Em 2004, eu provei isso com o Giovanni, no caso de intercâmbio de intervalos, e no paper desse ano foi com o meu postdoc, o Vincent Delecroix. A gente provou a gente provou para uma classe de matrizes que generaliza, para uma classe de superfície de translação, ou para uma classe de polígonos, que incluem os polígonos regulares nessa lista. E o método, basicamente, é uma análise mais fina dessa restrição aqui, da equação cohomológica. A gente analisa isso mais finamente para poder concluir e mostrar. Aqui, com a análise que eu fiz, você só conseguia mostrar que, em potencial, se você tivesse negócio atravessando, poderia gerar isso. E a análise mais fina diz que esse fenômeno aqui já viola a mensurabilidade da função. Então, a gente está explorando mais a mensurabilidade da função de uma maneira para violar esse negócio e simplificar a análise do produto de matriz. A gente não conseguiu melhorar a nossa análise do produto de matriz. Na verdade, a gente simplificou, faz uma análise muito mais furreca dessa parte, mas que pode ser combinada com outro negócio. A análise é mais simples, de fato. Por outro lado, outras coisas que aparecem, naturalmente, uma vez que você tem muita independência, etc., vai ter coisas tipo... questões que você pode perguntar, como é que você está aproximando o comportamento do expoente Lyapunov? Vai ter teoremas de grandes desvios e coisas desse gênero. E só para dizer, do ponto de vista dinâmico, por que você se interessaria nessas questões mais finas, eu falei sobre mostrar que certa coisa acontece quase certamente. Mas o meu espaço-parâmetro não é só um espaço de probabilidade, é um espaço geométrico, um simplexo. Eu posso perguntar sobre a dimensão de Hausdorff das exceções. Isso não é uma estimativa diretamente de probabilidade. No entanto, você vê rapidamente que, na verdade, estimar a dimensão de Hausdorff corresponde a estimar a velocidade de decrescimento de certos conjuntos, da medida de certos conjuntos. Então, mostrar um decrescimento exponencial da medida de certas exceções ao comportamento típico implica a estimativa sobre dimensão de Hausdorff do espaço de parâmetros. Então, tem essas outras coisas, essas outras leis que você tem, vão ter repercussões diretas sobre esse tipo de teorema, sobre esse tipo de teoria. Tem algum interesse ou faz sentido você
pensar, bom, então eu tenho esse espaço ladrilhado e agora eu tenho um sistema de retas, digamos, com Tem uma, aqui, nesse momento você tinha só uma reta, né? Você passou uma reta. Mas agora eu imagino que eu tenho um sistema, porque é algum objeto de interesse em processos locais, Uhum. equações de retas. Isso teria algum interesse para... Bom, você estaria olhando... o que o pessoal costuma fazer, isso aí seria tipo tirar média sobre várias direções, porque você está olhando como é que você está se equidistribuindo, porque você tem uma reta e você está passando ao quociente. Em geral, você passa ao quociente nessa análise. Senão. Então, você teria simplesmente a reta teria a questão da direção que ela está e a posição. Mas a posição módulo os transladados inteiros, por exemplo. Então, você teria uma sequência de direções e você poderia estar olhando se isso aí está qual a velocidade que isso se equidistribui. Talvez se equidistribuísse mais rápido ou tivesse umas certas exceções que apareceriam. Isso são perguntas que você pode fazer. O pessoal costuma calcular bastante precisamente. Eu acho que eles não chegam a calcular nesse negócio onde as retas são lançadas discretamente com uma lei e olhar. Eles calculam, tira a média sobre todas as direções. Aqui eu estava olhando uma única direção e olhando a velocidade de equidistribuição. Você pode tirar a média com relação a todas as direções e calcular a velocidade de equidistribuição que você obtém disso. E vai sair, às vezes, leis bastante interessantes. Eu não lembro exatamente. E tem papers sendo feitos, né, ainda hoje sobre isso. Eu esqueci do pessoal. São esses probabilistas que consideraram esses problemas, mas você pode considerar em dimensão superior e o pessoal considera isso. Agora, eu não estou sabendo de ninguém que considerou essa questão um pouco mais complicada de você considerar um processo de Poisson, por exemplo, e considerar a equidistribuição para essa família. Né? Você teria que ter uma escala de tempo associada, ou seja, você teria que truncar a reta, obviamente, num certo tamanho, e você teria que, porque senão fica trivial, né, se você deixar o tempo finito. Mas não sei se isso foi considerado. Mas existem outras coisas em termos de tirar média sobre várias possibilidades que te dão a leis de equidistribuição bastante precisas. A lei de equidistribuição para uma única reta vai depender das propriedades de frações contínuas. A única reta é bastante determinística e você está olhando a expansão desse negócio de frações contínuas. Quando você olha um apunhado de retas, você está olhando como é que se tira a média das frações contínuas. Se você olhar várias direções que são dadas por um processo, vai depender de como vão aparecer os diversos fenômenos. Isso aí. Você consegue extrair uma sequência dos iterados do R, das renormalizações, tal que apareça qualquer coisa qualquer sistema mais ou menos que você tenha determinado. E basta você aparecer um sistema parecido com o seu original, se o seu sistema original ele aparece infinitas vezes, mais ou menos, isso implica que a transformação original é ergódica. Já basicamente, existe uma relação não sobre o crescimento do H. O H, bom, existem vários tempos, porque eu não determinei, a renormalização depende de como eu vou escolher a minha escala, e eu posso botar a regra que eu quiser. Existem maneiras naturais de determinar, você pode medir tudo com relação exatamente ao tamanho da escala que você está considerando. Basicamente, tipo, o meu tempo aqui é que a minha renormalização de tamanho n, de tempo n, vai ser exatamente o momento onde a matriz toda que eu obtenho, o eixo maior, que é o alto valor tipo Perron-Frobenius, porque é uma matriz positiva, vai ter tamanho exponencial de n. Eu estou normalizando o primeiro expoente Lyapunov para ter tamanho 1. Tem uma maneira natural de fazer isso quando você faz uma renormalização contínua ao invés de uma renormalização discreta. Não vou falar isso. A relação com a ergodicidade é que você está olhando esse segundo expoente Lyapunov. Pelo teorema de Perron-Frobenius, o segundo expoente Lyapunov é estritamente menor que o primeiro. Isso está ligado ao fato de que, exatamente da ergodicidade. Você tem violação da ergodicidade, basicamente, se esse segundo expoente Lyapunov é igual ao primeiro. Na verdade, agora não é mais uma questão estacionária, porque a gente está falando do conjunto de medida zero de exceções. Mas o que seria ruim é se você tem um principal eixo de crescimento, que tem um tamanho, digamos, lambda 1,
E você tem o segundo, vamos botar aqui, R1, que tem tamanho exponencial n, né? E você tem o R2. Você espera que o R2 sobre o R1, por definição é menor ou igual a 1, decresça exponencialmente. Que é um buraco no espectro de Lyapunov, que é entre o lambda 1 e o lambda 2. Excepcionalmente, e esse buraco é gerado cada vez, essa separação entre os eixos, é gerada cada vez que aparece um renormalizado que não tenha esses intervalinhos pequenos. Agora, se você tiver um negócio que está convergindo para o bordo muito rapidamente, isso aqui pode, o limite disso, eu espero não estar errando as contas, pode ser maior que 0. O R2 nem se separa do R1. Ou seja, o segundo não é simplesmente não subexponencial, mas é da ordem do R1. E é isso que cria, se isso acontecer, isso vai provocar a falta de, se eu não estou fazendo nenhuma confusão, isso que provoca a falta de ergodicidade. Você só tem falta de ergodicidade pelo fato de que esse segundo cara aqui, o teorema de Perron-Forbert está falhando de maneira muito, muito forte, que corresponde a aparecer matrizes muito degeneradas quando você está iterando. Então, tem uma relação bem precisa, o pessoal estuda exatamente que tipo de matrizes podem aparecer que correspondem a de que maneira você está indo para o bordo, mas não nesse modelo, eles estudam no modelo contínuo, que corresponde ao fluxo Teichmüller no espaço de módulos, que é uma versão mais rebuscada dessa história toda, e a maneira como você está indo para o infinito nesse espaço, que é correspondendo aí para o bordo aqui. Então, a velocidade de divergência das geodésicas no espaço de módulos pode ser interpretada com a ergodicidade ou não ergodicidade da aplicação original, através de você basicamente estar olhando em como é que você está gerando esse buraco aqui entre o R1 e o R2.